Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o módulo 3, falando sobre entrevistas coletivas. Um dos pontos mais importantes antes de você participar de uma entrevista coletiva, que é um dos passos do processo seletivo, é você fazer uma revisão do seu currículo. Por quê? Porque você precisa ter propriedade sobre o que você vai falar. Então, se o entrevistador chegar a perguntar para você a ordem cronológica das suas experiências, é uma informação que você precisa ter aí na ponta da língua. Não só a ordem cronológica das experiências, mas também você falar com desenvoltura sobre a sua qualificação profissional, os cursos que você já fez, o que você realizou aí durante as suas experiências profissionais. Essas informações, elas são mais detalhadas no entrevista individual, mas a gente precisa estar preparado para o que o entrevistador vai perguntar na entrevista coletiva. Então, vamos lá. O que normalmente os entrevistadores pedem nas entrevistas coletivas? Eles pedem que os candidatos falem de uma forma breve, o seu nome, a sua formação e o tempo de experiência na função que é tema desse processo seletivo. Então, ele vai pedir para você fazer uma explanação breve sobre as suas experiências nessa função que você está participando desse processo seletivo. E também falar o seu nome e um pouquinho do seu tempo de experiência nessa função. Geralmente, eles pedem que o candidato faça uma breve apresentação pessoal, mas eles também podem não dizer o que é que você deve citar. Ou seja, no primeiro tópico que foi que eu disse, que eles podem dizer, fale o seu nome, o seu tempo de experiência e brevemente sobre a sua experiência profissional. Essa é uma opção. Outra opção é o entrevistador não dizer o que é que você vai falar nessa sua apresentação breve. Eles também querem saber, por que é que o candidato se candidatou a essa vaga específica e às vezes também eles querem saber por que você se candidatou a uma vaga nesta empresa especificamente. Por que eles estão perguntando isso? Porque eles querem saber se você tinha interesse prévio na empresa, independentemente desse processo seletivo que está acontecendo agora, se era uma empresa que você almejava trabalhar. Eles também podem pedir que os candidatos falem brevemente sobre a sua experiência na função do tema do processo seletivo. Exemplo, se você está se candidatando a uma vaga do setor financeiro, eles vão explorar normalmente as suas experiências dentro dessa função. Então, se nesse momento da entrevista coletiva o entrevistador der espaço para que você fale abundantemente sobre a sua experiência na área financeira, aproveite essa oportunidade e fale. Fale sobre o que você já fez atuando dentro do setor financeiro, dentro da função tema desse processo seletivo. Pode ser que o entrevistador determine um tempo para essa breve apresentação e pode ser que não, mas vamos ser coerentes. Se você está ali num grupo onde tem ali umas 10 pessoas, mais ou menos, 8, 10 pessoas que vão fazer uma breve apresentação, não é o momento de você falar detalhadamente sobre o seu currículo, é o momento de você fazer uma breve explanação. Então, pode ser que o entrevistador determine, fale em 2 minutos sobre a sua experiência profissional dentro da função X. Ou pode ser que ele não especifique nenhum tipo de tempo, nenhum tempo, e aí você precisa ser coerente e ter a capacidade de resumir as informações que você vai passar. O que é que eu sugiro que você fale caso ele não delimite nem o tempo e nem quais são as informações que você vai passar nessa breve apresentação? Fale resumidamente da sua formação profissional, se você tem nível superior, se você está cursando ou se você é de ensino médio. Fale o tempo de experiência que você tem nessa função e fale um pouco do seu perfil com relação às suas características profissionais. Por exemplo, se você se considera uma pessoa proativa, dinâmica, se você identifica em você traços de liderança, traços de negociação. Por que essas características? Eu não estou dizendo que esse seja um modelo que você vai seguir. Você vai falar dessas características. Não. Você deve falar das características que são interessantes para a vaga que você está
buscando, para a vaga que você está se candidatando. Então, por exemplo, se você vai trabalhar como agente de cobrança, vale a pena você mencionar, isso se for verdade, que você tem capacidade de negociação, porque é algo que é fundamental para um agente de cobrança. Se você está se candidatando, por exemplo, a uma vaga comercial, também a habilidade negocial é outra que vai contar positivamente para que você seja aprovado. Então, você vai falar das suas características enquanto profissional que estão relacionadas àquela vaga que você está pretendendo, tá certo? Então, se o entrevistador não falar, olhe, fale sobre tal assunto, se ele não determinar, a dica que eu dou é você falar do seu tempo de experiência nessa função que você está pretendendo, da sua formação profissional e do seu perfil, das suas características profissionais. Como eu citei agora algumas, né? Proatividade, dinamismo, capacidade de negociação, aptidões de liderança, enfim. Você resume um pouco do seu perfil profissional, das suas características profissionais. Sempre, em todas as situações, certo? Na entrevista coletiva, na entrevista individual, seja sincero, tá? Fale do que você realmente é, do que você realmente é capaz. Certamente você se conhece um pouco, já recebeu feedback, se você tem experiência profissional, você já recebeu feedback, né, de outras empresas que você trabalhou, então você tem aí consciência do que você realmente é capaz de realizar. Então seja sincero, até porque o entrevistador ele consegue perceber se você falar de repente alguma coisa que não é verdade com relação ao seu perfil profissional. E se ele não identificar isso na entrevista, né, se ele não tiver, por exemplo, o auxílio de um psicólogo que vai aplicar testes psicológicos para atestar algumas informações que você vai passar, isso vai ser descoberto quando você começar a trabalhar e aí não fica legal. Então, primeira coisa, você precisa ser sincero. Fale com atenção ao entrevistador e às demais pessoas que estão participando daquela entrevista coletiva. Então, se você está num local onde você tem o entrevistador e tem mais uns 8 ou 10 candidatos, não importa o número, é uma entrevista coletiva, você está ali concorrendo com aquelas pessoas, isso não quer dizer que você tem que desprezá-las. Então, na hora de você fazer a sua apresentação, você vai discursar considerando todas as pessoas que estão na sala. E não detalhe o seu currículo, não só as experiências, tá? Não detalhe o seu currículo nesse momento, porque não é o momento. Esse é o momento de você fazer uma breve apresentação, um resumo da sua vida profissional, tá? Então, você precisa ter essa capacidade de ser direto e de passar essas informações de forma resumida, de uma forma que você consiga se valorizar, vender realmente o seu perfil profissional. Outro tópico que é de fundamental importância para essa entrevista coletiva, ou mesmo se fosse a individual, é a sua apresentação pessoal. Como é que você vai para essa entrevista? Como é que você vai vestido? Você que é mulher, como é que você vai maquiada? Você homem, como é que vai aí a sua barba, o seu cabelo? Enfim, a apresentação pessoal é o nosso cartão de visitas. A apresentação pessoal é um tema que por si só precisa de uma aula toda só para ele. E eu faço questão, vou fazer uma aula aqui só sobre apresentação pessoal, tá? Então, na hora da entrevista, você não pode pecar. Não que depois que você começa a trabalhar na empresa, você pode relaxar, de forma alguma. Mas a entrevista vai ser a tua primeira impressão, é o teu cartão de visitas. Então, você realmente precisa caprichar, tá? Para que você acerte aí no tipo de roupa que você vai utilizar, né, para ir para essa entrevista coletiva, você precisa pesquisar sobre a empresa antes da entrevista, para você saber o nível de formalidade que a empresa trabalha. Então, por exemplo, se você vai trabalhar no escritório de advocacia, você já sabe que lá é um ambiente bem formal. Então, o tipo de roupa que você vai para a entrevista também tem que ser bem formal, tá? Então, pesquisa sobre a empresa antes da entrevista para que você possa acertar no tipo de roupa que você vai utilizar. Quanto a acessórios, higiene pessoal, maquiagem, isso aí para mim é de praxe, tá? É uma coisa que todo mundo realmente tem que ter. Você tem que estar pronto todo dia, tá? E eu vou fazer um vídeo, fazer uma aula falando só sobre apresentação pessoal, sobre o tipo de roupa que você pode aí utilizar para nunca errar, tá? Na apresentação pessoal. Então a gente vai fazer uma aula só sobre isso. Por fim, existe um tipo de entrevista coletiva diferente. Eu falei agora da entrevista onde você está ali com vários concorrentes, né? Você está com o entrevistador e outros concorrentes que
estão buscando a mesma vaga que você. Existe um tipo de entrevista coletiva onde você é o único candidato e as demais pessoas da sala são seus futuros colegas de trabalho, gestores de outras áreas e o próprio entrevistador. Então, algumas empresas optam por fazer uma entrevista coletiva no sentido de ter várias pessoas fazendo ali o papel de entrevistador e só você como candidato. Quais são essas empresas que costumam utilizar? Algumas, né, pelo que eu pesquisei, eu posso citar aqui a Ambev, a Supergasbras, a TIM, a Shell, né? Existem outras, mas essas aqui foi uma pesquisa rápida que eu fiz e eu identifiquei que elas costumam utilizar esse tipo de entrevista no seu processo seletivo, tá? Então, vocês podem se surpreender ao ir para uma entrevista onde vão estar vários entrevistadores, que aí são os futuros colegas de trabalho, gestores de outras áreas e o próprio entrevistador. Por que é que as empresas optam por fazer nesse formato? Porque essas pessoas que vão participar enquanto entrevistadores, fora a pessoa do recursos humanos, elas já estão inseridas na cultura, elas já sabem quais são os problemas que a empresa costuma enfrentar. Então, elas vão ajudar o entrevistador a perceber se você está apto ou não para ocupar aquela função. Se você, de repente, conseguiria lidar com algum problema que a empresa está acostumada a ter, né? Então, eles vão avaliar ali a tua capacidade de trabalhar dentro de uma realidade que eles já conhecem bastante. Então, eles vão dar opinião enquanto colegas de trabalho, enquanto gestores de outras áreas, do que eles acharam da tua apresentação. Então, isso pode acontecer, tá? Então, você não só vai estar com possíveis concorrentes à mesma vaga, como você pode ir sozinho para uma entrevista que vai ser coletiva, porque vão ter pessoas que já trabalham na empresa que vão ajudar aí na tua avaliação, tá certo? Então, gente, essas são as dicas sobre entrevista coletiva. Eu acho que são dicas que vão fazer toda a diferença para que você vá bem mais preparado para um processo seletivo, tá? Quem quiser receber os slides dessa aula, basta mandar um e-mail para a gente, que a gente manda a apresentação, né? Os demais módulos a gente fez da mesma forma. Então, se você está assistindo às aulas agora, né? Não está aí na sequência ainda, mesmo assim, manda um e-mail, pode pedir o material que a gente manda para o seu e-mail, para que você fique aí com essas dicas e possa ir cada vez mais preparado para os processos seletivos, tá certo? Esse é o nosso terceiro módulo. Na próxima quarta-feira, nós já vamos falar sobre dinâmica de grupo, que já é outro passo do processo seletivo. Então, a gente vai aqui dar várias dicas sobre dinâmica de grupo. É essencial para que você tenha aí sucesso no processo seletivo que você acompanhe as dicas, todos os passos, todos os módulos que a gente está divulgando aqui nesses vídeos. Então, hoje já é o terceiro, tá certo? Então, não perca. Quem não assistiu os outros ainda, aproveite, assista, são vídeos curtinhos e assimile aí todas essas dicas que vão te ajudar, vão fazer toda a diferença para que você consiga a oportunidade que você está buscando, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e sábado a gente vai fazer o nosso Tira Dúvidas às 15 horas, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.